Tarifaço, o ministro da Fazenda, está nessa linha de frente de negociação, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Esses são só alguns destaques da nossa conversa hoje com o ministro Haddad. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso e eu já quero saber, ministro, dessa ligação de ontem. O senhor já está de malas prontas para ir para Nova York? Já teria lá uma reunião com o FMI? E aí eu quero saber, né, agora vão estar abertas essas negociações com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que é aí o chefe da diplomacia norte-americana. Está animado para essas conversas? Karine, na verdade, eu tô indo porque tem reunião do G20. Sim. E tem reunião do Banco Mundial e do FMI. Perfeito. Né? São os encontros de outono que acontecem agora em outubro. Acontecem em maio e outubro, né? Há uma expectativa de algumas conversas bilaterais nesses encontros, né? Agora, com essa aproximação, né, desde o encontro da ONU, agora o telefonema de ontem, pode ser que nós encontremos espaço para uma nova conversa com o Scott Bessent. Eu não sei se vai acontecer, até porque, como eu estou numa agenda doméstica aqui bastante intensa, né, negociando com o Congresso as medidas para fechar o orçamento, eu ainda não me movi e devo fazer até o final da semana algum movimento para saber da disponibilidade, do interesse, ou se o Marco Rubio vai participar em algum momento. Não, se ele vai estabelecer um contato com o Mauro Vieira antes disso, entendeu? Então, eu não sei qual é o protocolo que eles vão seguir. Mas nós vamos nos acertar, porque a determinação dos dois presidentes de virar essa página, né, equivocada, na minha opinião, que marcou os últimos 2 meses aí da relação entre os países. Na nossa opinião, uma coisa que realmente não faz sentido. São 2 países que têm uma longa tradição de cooperação e a conversa foi muito boa ontem, nessa direção. Né? Então eu acredito que vai distensionar e vai abrir um espaço para uma conversa franca, uma conversa produtiva. E qual seria o principal argumento do Brasil, ministro? Olha, o que o presidente vem repetindo, aliás o vice-presidente também, né? Do G20, com o G20, os Estados Unidos só tem superávit com 3 países, Inglaterra, Austrália e Brasil. Quer dizer, não faz muito sentido o Brasil ser tarifado. Depois, a América do Sul, né, é a única região deficitária com os Estados Unidos. Então não estamos falando nem em nome do Brasil, estamos falando em nome do subcontinente mesmo, né, sul-americano, que é deficitário em relação aos Estados Unidos, que precisa de mais investimento, que tem muitas oportunidades de investimento, sobretudo voltado para a transformação ecológica, terras raras, minerais críticos, energia limpa, eólica e solar. Nós temos um conjunto de oportunidades aqui voltados para industrializar o país, atrair investimentos. Então eu creio que dá para ter uma agenda ganha-ganha, né, no continente. E essa largada equivocada vai ser superada, na minha opinião. Passa muito por uma desinformação sobre como funcionam as instituições brasileiras. Eu penso que as informações estão chegando com mais veracidade, né, para o governo americano. Então isso tudo vai assentando a poeira e vai abrindo caminho para alguma coisa que vale a pena, né? Uma coisa produtiva, uma coisa, enfim, que edificante, né? É o que todos esperamos, né? Vamos começar a conversar com as rádios e os portais, ministro? Claro. Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. E aí a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, porque ela já está lá. Priscila Mazenotti, um ótimo dia para você. Oi, Karine, bom dia para você, ministro, bom dia para o senhor, obrigada pela participação aqui mais uma vez. O senhor estava falando da sua agenda interna, né, aqui no Brasil, além dessa questão aí dos Estados Unidos. Eu queria que o senhor comentasse 2 assuntos. O primeiro é o imposto de renda, né, está no Senado, expectativa aí de votação, sanção, promulgação até outubro, ministro, vai dar tempo tudo certinho? E o outro assunto é o IOF, né, a medida provisória vence amanhã. Ontem o senhor se encontrou com o Hugo Mota, com líderes, eu queria saber como é que foi essa conversa, como é que está essa questão do IOF lá na Câmara também. Tá. Bom, começando pelo imposto de renda, eu penso que o projeto foi um pequeno ovo de Colombo que nós colocamos de pé. A ideia de um imposto de renda mínimo, né, que é o que deu sustentação para a promessa de campanha de isentar os trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês, essa ideia realmente ganhou corpo, né, ganhou a opinião pública. Quer dizer, a ideia de que todo mundo que tem um rendimento expressivo pague um imposto de renda mínimo e que essa arrecadação seja utilizada para isentar, desonerar, né, quem ganha até R$5.000 e diminuir o imposto de quem ganha até R$7.300, essa ideia realmente ela foi muito inovadora, né? Ela foi
articulada ali na cozinha ali do Ministério da Fazenda, 4 secretários envolvidos na formulação dessa proposta. Parece muito fácil depois de que ela foi colocada de pé, mas deu muito trabalho, foi quase 1 ano de trabalho interno no Ministério da Fazenda, com a Receita Federal, Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, Secretaria de Reformas Econômicas, Secretaria Executiva, e eu penso que foi uma ideia que ganhou mentes e corações. Ficou muito difícil achar uma brecha para criticar. Então ela começou a ser elogiada aos 4 cantos por pessoas que têm posições ideológicas muito diferentes e que viram nessa ideia uma virtude de que ela começava a colocar o dedo num problema grave do Brasil, que é o problema da desigualdade. Então, aquele placar, para ser bem honesto, nem me surpreendeu, porque antes da votação eu falei, olha, vai ser muito difícil um deputado, uma deputada apertar o botão contra essa proposta, vai ser muito difícil. É óbvio que 393-0 é uma coisa que eu não sei se tem nem precedente na história do país, ainda mais num tema tão sensível como o tema dos impostos no país. Mas a força da ideia se fez notar e eu penso que não vai ser diferente no Senado. Eu tenho muita expectativa de votar ainda em outubro no Senado e o presidente Lula poder entregar para o país a sua principal promessa de campanha em 2022. Em relação às negociações, é sempre muito difícil, como todos sabem, negociar corte de benefício fiscal no Brasil. Você acompanhou o debate sobre desoneração da folha, o debate sobre o PERSE, o debate sobre as offshores em paraíso fiscal, o debate sobre os fundos familiares fechados que não pagavam imposto. Tudo que mexe com privilégio é muito difícil mexer, porque os lobbies vêm para Brasília, não saem ali dos gabinetes, ocupam a esplanada, tudo para garantir que os seus privilégios sejam mantidos. Então é sempre muito difícil. Mas eu quero reconhecer que o Congresso tem sido, desde 2023, sensível a essa pauta. Até porque há uma emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional que determina o corte de privilégios tributários no Brasil. A emenda constitucional número 109 determina o corte de privilégios tributários. Então, toda vez que a gente mexe nisso, tem uma reação natural dos grupos de interesse. Mas eu quero repetir, o Congresso, ao fim e ao cabo, tem sido sensível. O debate é acalorado, o debate é muitas vezes extenso, o debate vai até os 47 minutos do segundo tempo, sim, mas no frigir dos ovos a gente consegue um acordo que é negociado, como tudo numa democracia, é tudo negociado, nada sai do jeito que a gente encaminhou, mas a direção é correta, na direção correta. É o que tem acontecido de 2023 para cá, por isso que nós vamos entregar um resultado fiscal melhor do que os 2 últimos governos no Brasil. Se você comparar o resultado fiscal deste governo do presidente Lula, ele será melhor do que os 2 governos anteriores. Isso também no que diz respeito à inflação, isso também no que diz respeito a desemprego, isso também no que diz respeito ao crescimento. Já vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque saiu o Boletim Focus. Mas, ministro, vamos seguir, vamos lá para o seu estado, vamos à Rádio Bandeirantes em São Paulo. Ana Paula Rodrigues, um ótimo dia para você. Bom dia, tudo bem? Bom dia, ministro. Bom dia aqui aos colegas. Bom, eu quero voltar, ministro, à questão da negociação do Brasil com os Estados Unidos e saber do senhor se vai haver alguma mudança na estratégia de negociação a partir de agora, nas posições que o Brasil vem defendendo, principalmente já que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, selecionou o secretário Marco Rubio para encabeçar essas negociações, para conversar diretamente com o governo brasileiro. Se isso deve mudar alguma coisa na estratégia que o Brasil vai apresentar a partir de agora. Bom dia, Ana Paula. Olha, nós não vamos mudar a estratégia, porque a nossa estratégia, na minha opinião, está dando certo, né? Muita gente propôs que o governo do presidente Lula adotasse uma outra forma de proceder, mas nós estamos tão confiantes nos nossos argumentos que nós entendemos que eles vão se fazer valer pela diplomacia brasileira, que é das melhores do mundo. Nós temos o Itamaraty, que é reconhecidamente um órgão ultraprofissional, com gente muito qualificada, né? Isso é histórico no Brasil, e eu penso que a nossa diplomacia vai dar conta disso. O papel do Ministério da Fazenda, do Ministério do Desenvolvimento, é justamente oferecer os melhores argumentos econômicos para mostrar, inclusive, que o povo dos Estados Unidos está sofrendo com o tarifaço. Eles estão com o café da manhã mais caro, eles estão pagando o café mais caro, eles estão pagando a carne mais cara, eles vão deixar de ter acesso a produtos brasileiros de alta qualidade no campo também da indústria. E eles estão notando de 2 meses para cá que as medidas mais prejudicaram do que favoreceram os Estados Unidos, né? E o Brasil, todo mundo dizia, nossa, vai ser um terremoto. E nós logo na saída dissemos, olha,
Nós exportamos 12%, né, 12% das nossas exportações vão para os Estados Unidos, contra 25% no começo do século. Então, o presidente Lula sempre buscou diversificar a pauta de exportações para que o Brasil não dependesse de ninguém, né? Quanto mais parceiros comerciais nós tivermos, melhor. E o presidente Lula fez disso a sua marca de governo no plano das relações internacionais. O multilateralismo, está buscando agora o acordo com a União Europeia, está indo para a Indonésia conversar com os países da ASEAN, que são os países do Sudeste Asiático, está buscando essa aproximação com o governo Trump, porque não se trata de uma aproximação de cunho ideológico, se trata de uma reaproximação entre dois países. Governos entram e saem, mas dois estados da importância do Brasil e dos Estados Unidos têm que manter uma relação cordial, estamos no mesmo continente, somos as maiores democracias ocidentais, né? Então são coisas muito importantes, né? E eu creio que a estratégia que foi decidida pelo presidente Lula vai render os melhores frutos para o Brasil, independentemente de quem seja designado para negociar em nome do governo dos Estados Unidos. Eu penso que a diplomacia brasileira, os argumentos que tem, vai saber superar esse momento, que foi um equívoco muito grande, muito mais com base em desinformação, né, do que propriamente com base na realidade dos fatos, né? Os fatos são muito favoráveis à parceria, em todos os aspectos, inclusive no que concerne a vantagens que os Estados Unidos têm ao estabelecer relações comerciais com o Brasil. De São Paulo, a gente vai para Fortaleza, vamos lá para a Rádio Verdinha. Um ótimo dia para você, bem-vinda, Daniela Lavor. Muito obrigada, Karine. Bom dia para você, bom dia, ministro, bom dia aos colegas. Bom, o Brasil ele tem vivido um momento de alerta, né, com as confirmações aí, os casos suspeitos de intoxicação por metanol pela ingestão de bebidas alcoólicas. Aqui no Ceará, dos 5 casos suspeitos, 2 continuam em investigação. Então, sobre esse assunto, ministro, muito tem se falar também na reativação do Sicob, que é o Sistema de Controle de Produção de Bebidas, que foi desativado em 2016. Ele era usado para controlar a quantidade de cerveja produzida. Saiu no site do governo, que é fake news, a relação entre o fim do Sicob e as intoxicações por metanol, justamente porque o Sicob era para cerveja e não para destilados. Então, sobre esse assunto, eu queria perguntar para o senhor, já que o Sicob não tem relação direta com os destilados, há algum tipo de mecanismo que o Ministério da Fazenda e a Receita podem fazer para inibir esse tipo de situação? Um Sicob para destilados não poderia ser uma possibilidade? Olha, tá havendo uma confusão de assuntos em relação a esse tema. A Receita Federal, ela controla quantidade e preço de bebidas e mercadorias em geral comercializadas. Ela não controla a qualidade do que vai dentro do vasilhame. Isso não é... A Receita Federal não tem instrumentos para controlar qualidade dos produtos. Ainda mais quando eles são feitos em fundo de quintal, com vasilhames comprados no mercado de reciclagem. Aí é papel da vigilância sanitária, é papel... quando tem aduana envolvida, é papel do Ministério da Agricultura, que faz por amostragem esse tipo de controle. Então, esse tipo de repressão, ele tem que ser feito de outra maneira. Ele tem que ser identificado os lugares onde estão sendo feitos os destilados, e se não houver licença, ou mesmo que haja licença, quando está sendo batizada a bebida, você tem que fechar o estabelecimento. A pessoa tem que, inclusive, responder por eventuais malefícios que tenham causado à saúde pública. Então, uma pessoa pode até responder por homicídio doloso, né, se estiver batizando bebida e vendendo no mercado local. Então, o Sicob não tem absolutamente nada a ver com qualidade do que é envasado. Nada a ver. É uma questão fiscal que tem a ver com quantidade e preço de refrigerantes, cervejas, em grandes quantidades, que não é o caso também de destilado, né? Ministro, agora a gente vai lá para Cuiabá, vamos lá ao Mato Grosso, para o portal Primeira Página, que participa pela primeira vez aqui do Bom Dia Ministro. Camila Arruda, bem-vinda. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Eu quero trazer a discussão um pouco para a questão da ferrovia. É uma divergência muito clara no governo entre as áreas de meio ambiente e infraestrutura com relação à Ferrogrão. Qual a avaliação do senhor sobre isso? E do ponto de vista econômico, a ferrovia realmente tem potencial para aumentar a arrecadação e fortalecer a receita da União? Camila, bom dia. Olha, nós temos que entender que a questão ambiental, ela tem que ser considerada para você decidir um investimento desse porte, de qualquer porte, mas desse porte, né? Mas o que eu tenho visto acontecer no Ministério do Meio Ambiente é que a ministra Marina tem feito todos os esforços no sentido de viabilizar esses grandes investimentos. Às vezes eu ouço críticas, né, da parte, muitas vezes, de parlamentares de regiões que vão receber esses investimentos, criticando morosidade, mas todos os grandes empreendimentos
foram viabilizados com os cuidados devidos. Veja o caso, a gente esquece, mas você lembra da polêmica em torno da transposição do Rio São Francisco? O presidente Lula falou, olha, eu sou do Nordeste, eu entendo o que é falta d'água, eu sei o que as pessoas querem irrigar a sua terra e não terem acesso à água, às vezes nem para beber, né? Nós vamos fazer a transposição. Foi uma polêmica que durou uma década, né? Mas foi lá a ministra Marina, com seu jeitinho, com seu cuidado, com seu zelo pelo meio ambiente, e viabilizou a maior obra hídrica da história do país. Não vai ser diferente com as demais. Ela tem que tomar os cuidados. Pega aqui a margem equatorial. Ah, não vai sair porque a Marina não vai deixar. A Marina fala, eu tenho que explicar como fazer. Eu não sou uma pessoa que vai impedir que faça. Mas o meu ministério tem a competência para dizer como fazer, para viabilizar uma coisa sustentável do ponto de vista ambiental. Então, o nosso governo, ele não opõe desenvolvimento à sustentabilidade. Ao contrário, o nosso projeto é de desenvolvimento sustentável, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Então nós temos que tomar os cuidados devidos, mas eu não vejo indisposição, pelo contrário, da equipe da ministra Marina com esses grandes projetos de infraestrutura. Mas o dever dela, e ela não vai abdicar desse dever, é dizer como viabilizar algo que vai ser bom para o Brasil em todos esses 3 aspectos que eu citei. Tem que cuidar das pessoas, tem que cuidar da economia e tem que cuidar do meio ambiente. Brasília, Nova Brasil FM. Olá, Rafael Tebas. Tudo bem, Karine? Muito bom dia para você, bom dia, ministro. Ministro, dia sim, dia também, eu estou no Congresso Nacional aqui em Brasília, e há 2 semanas eu estava conversando com 2 parlamentares, deputados da base do governo, estavam até elogiando o senhor, e eles me disseram que no próximo ano, que está logo aí, o senhor pode ser candidato ao governo de São Paulo. Seria outra missão daquelas complicadas, porque o PT nunca conseguiu a vitória em São Paulo. Eles me diziam que o senhor é forte em São Paulo, já foi prefeito da capital paulista e poderia, nesse caso, ajudar o presidente Lula nas eleições nacionais com os votos exatamente de São Paulo. É possível? O senhor pode mais uma vez ser candidato ao governo de São Paulo ou avalia que dessa vez não vai fazer isso? Olha, Rafael, eu tenho respondido essa pergunta com muita frequência e minha resposta tem sido a mesma, né? Eu não pretendo ser candidato o ano que vem. Eu creio que eu posso ajudar de várias outras maneiras o presidente Lula. Vou estar engajado. Acho muito importante o trabalho que o presidente Lula está fazendo de resgate da cidadania no Brasil. Veja que nós resgatamos todos os programas sociais que foram descontinuados pelos governos anteriores. Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, tudo aquilo que a gente queria ver, Desenrola, Crédito do Trabalhador, tudo isso aí foi um trabalho do governo de recuperação, reconstrução da economia. Disse e repito, nós vamos entregar a menor inflação em 4 anos, vamos voltar a crescer com um crescimento médio no mínimo dobro dos 2 governos anteriores. Resultados primários, o resultado primário idem, melhor do que os 2 governos anteriores. Desemprego idem, melhor do que os 2 governos anteriores. E eu gostaria muito de ver esse projeto ter continuidade nas mãos experientes de uma pessoa como o presidente Lula. Mas eu já ajudei de outras formas e posso ajudar de outras formas. Então, vou ter ainda uma conversa com o presidente sobre isso, provavelmente, e vou colocar meu ponto de vista de como eu acredito que eu possa colaborar melhor. O senhor está como Rafael Tebas, respondendo sobre isso, dia sim e o outro também, né, ministro? É isso. Ministro, falando em Congresso, quero saber da medida provisória que está para caducar, que tem aí alternativas ao IOF. Ontem teve reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, não tivemos acordo, não tem voto. Como é que está isso? Dá para construir alguma coisa? Dá tempo, ministro? Eu acho um pouco curioso como as coisas acontecem no Brasil. Nós ficamos 1 mês discutindo o imposto de renda e as pessoas diziam o quê? Uma bomba fiscal vai explodir porque o Congresso não vai aprovar a taxação dos super ricos. Nós ficamos 1 mês ouvindo isso. Jornalistas econômicos insistindo na tese de que nós íamos provocar um rombo nas contas públicas porque o Congresso não ia aprovar a compensação. Ou seja, a taxação dos super ricos. Aí você abre o placar, deu 493 votos sim e 0 voto não. E aí, como a narrativa se desfez, evaporou, tem que colocar outra no lugar. Outra no lugar é o seguinte, não tem acordo, não vai acontecer nada, não fecha o orçamento. Vamos ver, gente, vamos com calma. Eu não saio de mesa de negociação. Eu já falei, é difícil você cortar privilégio tributário no Brasil. É difícil. Porque as pessoas vêm para cá e começam a insistir que vai acabar o mundo. E os privilégios, para serem cortados, exigem muita tenacidade, muita determinação, né? Sobretudo por parte da área econômica. Mas ninguém pode piscar. SRI, Casa Civil, ninguém pode piscar. Porque se piscar, nós vamos ter um problema. Eu tenho visto muito boa vontade, né? Inclusive estão dizendo, não,
a oposição vai sabotar o Brasil. O Tarcísio veio para sabotar o Brasil. Olha, sabotar o Brasil para quê? Quem vai ganhar com isso, entendeu? O que a gente está fazendo é mostrando que tem privilégios tributários que não fazem mais sentido.